Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu vou falar sobre Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida entre Flamengo e Corinthians. Terminou agora há pouco. Tem umas coisas interessantes que a gente precisa debater. Vou começar pela escalação. Primeiro jogo, como Felipe Luiz atuando nesse time profissional do Flamengo. Já começa com uma vitória. O Gabigol também sendo titular pela primeira vez depois de algum tempo. Fora a análise aqui, a minha opinião sobre o jogo que eu vou fazer, beleza? Enfim, se a gente começar logo pela escalação, a grande surpresa para mim, além do Gabi, é o Léo Ortiz. Se a gente vê os jogos do Tite, o Léo Ortiz estava sendo escalado como primeiro volante. Até porque, se a gente pegar no elenco do Flamengo, o Pulgar às vezes não estava tão bem assim. Você também tem o Alan, que custa uma fortuna. Só que hoje o Alan não é esse homem de confiança. Vem muito mal, vem recebendo pouquíssimas chances. Talvez ele dê a volta por cima, eu torço que sim, até porque eu acho o Alan, pela fase que ele jogou lá no Atlético Mineiro, onde ele conseguiu atuar muito bem. Se a gente pegar esse atual elenco do Flamengo, tem gente que demorou muito para render, como o Michael, teve muita dificuldade no início, mas depois estourou. O Everton Cebolinha também, até a escada do Tite, tava dando ele já como um bagre. Só que quando o Tite chega, o Everton Cebolinha começa a jogar bem e desencanta. Só que agora tá machucado. Mas enfim, eu acho que tem grandes chances aí do Alan conseguir dar essa reviravolta, mas enquanto ele não dá, por hora ele é reserva e o Léo Ortiz estava sendo escalado. O Filipe Luiz tira ele da volância, bota ele para a zaga, até porque ele é zagueiro de ofício, saca o Fabrício Bruno desse time, bota ele no banco. Fabrício Bruno, que é um zagueiro, que para mim é um baita de um zagueiro. Os jogos que ele fez pelos amistosos contra a seleção brasileira, que não faz nem tanto tempo assim, tanto com a Inglaterra quanto com a Espanha, eu acho que ele foi muito bem. Porém, se você pegar os últimos jogos, eu acho que ele apresentou alguma regularidade, pelo menos com o padrão que ele vem apresentando. Então ele é sacado desse time, o Léo Ortiz entra como titular. Nas laterais ele foi com o Wesley e com o Alexandre, que eu acho que fez hoje uma baita de uma partida. É um jogador muito experiente, eu acho que quando ele chegou estava um pouquinho abaixo fisicamente. Só que hoje, na minha opinião, eu acho que ele estava voando. Conseguiu fazer uma partida muito segura. Quando foi à frente, conseguiu fazer tabela, conseguiu fazer cruzamento, inclusive faz o gol, já vou falar disso já já. No meio campo você teve o Pulgar, Arrascaeta, Dela Cruz, Bruno Henrique e Gerson. E o Gabigol como titular, como eu falei, depois de muito tempo. O Gabigol chama a minha atenção aqui, porque assim, com o Tite, ele quase não estava recebendo chance. O Tite estava preferindo o Carlinhos, que eu não falei aqui, mas já falei lá no TikTok, a minha opinião sobre o Carlinhos. Eu acho que é um jogador que tem uma história de vida maravilhosa. Eu acho até que ele é bom e promissor, porém não acho que ele tem hoje nível para estar no Flamengo. Entre o Gabigol, que estava numa fase horrível, eu preferi o Gabi do que o Carlinhos. Porém, o Gabigol chegou a entrar em algumas oportunidades com o Tite, foram poucas, mas entrou. Mas basicamente era um jogador fantasma. Você até esquecia que ele estava no campo, porque ele não fazia nada. Só que hoje foi diferente. Hoje eu acho que ele se apresentou um pouquinho mais. Teve jogadas ali que ele conseguiu participar. Ele chega a fazer um gol que está impedido. Então, assim, hoje eu acho que ele demonstrou um pouquinho mais de vontade. Apareceu um pouco mais, não deu essa impressão que ele estava um jogador turista em campo, que entrou por entrar. Pelo contrário, eu acho que ele fez uma partida de ok para boa, digamos assim. Porque nas outras, na minha opinião, eram partidas horríveis, onde ele entrava e não fazia nada. Mas enfim, essa foi a escalação do Flamengo. O primeiro tempo deu aquilo que já se esperavam. O Flamengo, pela qualidade que tem, é um elenco bem melhor do que o Corinthians. Conseguiu envolver mais a equipe do Corinthians, ficou mais com a bola. Teve mais finalizações, se não fosse o goleiro do Corinthians. No primeiro tempo podia ser 2-3-0, não seria nenhum absurdo. O Corinthians com muitas dificuldades de fazer a transição rápidas, até porque o Flamengo, jogando em casa no Maracanã, estava fazendo uma pressão muito forte. Então o Corinthians não tinha quase tempo de respirar praticamente. Então o Flamengo fez uma marcação sob pressão muito bem feita. Conseguiu as melhores oportunidades, como eu falei. O Arrascaeta, que hoje para mim fez uma baita de uma partida. Ele também com o Tite não estava apresentando um futebol tão bom assim naquele jogo da Libertadores que o Flamengo acaba empatando com o Peñarol por 0-0. Muito do resultado passou por ele, pelo Dela Cruz,
porque são os dois jogadores mais técnicos desse time, que estavam abaixo naquele dia, mas hoje estavam se apresentando, estavam driblando, construindo as jogadas, coisa que faltou lá naquele jogo contra o Penharol. Mas enfim, como falei, um Flamengo muito superior. O Flamengo consegue fazer 1-0. Primeiro fazer esse gol aí que estava impedido logo no começo, mas depois consegue fazer outro. Uma linda jogada do Bruno Henrique, onde ele toca de lado para o Alexandre, que chuta forte. O goleiro do Corinthians até tenta defender, ele chega a tocar na bola, mas como é um chute forte e estava relativamente ali perto, não deu para ele, a bola acabou entrando. Mas é isso, pro primeiro tempo termina com o Flamengo jogando muito melhor que o Corinthians, o que já era esperado, já estava no roteiro praticamente, e o Flamengo vem sair de forma imparcial no primeiro tempo. No segundo tempo, praticamente continuou o mesmo enredo, só que essa diferença, eu acho que o Corinthians no segundo conseguiu ser um pouco melhor, conseguiu ali em alguns momentos surpreender até, dando algumas espetadas, conseguindo dar algumas escapadas com o Igor Coronato, também com o Ramiro. Romero. Chega a acertar a trave no segundo tempo. Uma bola que ele consegue fazer um chute forte ali, muito próximo do goleiro do Flamengo. Ele se estica, mas a bola pega na trave. O Flamengo, que no segundo tempo, que conseguiu mandar muito na partida também, embora tenha sofrido alguns sustos, meteu 2 bolas na trave. Uma delas com o Del Cruz, uma cobrança de falta que tinha endereço. A bola entraria, mas bateu no travessão. Uma outra que, se eu não me engano, foi um cruzamento, onde Bruno Henrique ele faz o movimento da cabeçada, porém a bola também bate no travessão. Então, assim, o Flamengo no segundo tempo criou, embora o Corinthians, pelos sustos que deu, acho que merecia um golzinho, não seria nenhum absurdo. O Léo Pereira chega a tirar uma bola em cima da linha já nos minutos finais. Então, basicamente foi esse o jogo. O Flamengo foi uma equipe melhor, embora tenha sofrido uns sustos ou outros. Teve coisas bastante positivas. Eu acho que esse jogo deu uma resposta muito boa para a torcida, porque querendo ou não, o brasileiro tá um pouco ruim, a Copa Libertadores já foi pro saco, então assim, só tem a Copa do Brasil. O Flamengo hoje demonstrou vontade, demonstrou intensidade, então eu acho que isso passa muito pelo Felipe Luiz, não que com o Tite não passava, mas pelo Tite nos últimos jogos acho que faltava um pouco disso. Então a torcida tem tudo aí para estar animada de novo com esse time. O Flamengo fez algumas substituições também. O Michael estava um tempo parado porque ele tinha se lesionado, voltou. Não conseguiu participar muito, mas enfim, é mais um reforço aí que o Flamengo ganha. Porque o Michel é um jogador que eu gosto muito, é um jogador de muita habilidade técnica. Entrou o Plata também, que eu acho que não entrou tão bem assim, mas entrou faltando pouco tempo. O Alcaraz também entrou, teve uma chance ali perto de terminar a partida de finalizar em direção ao gol, mas a bola acaba subindo. Entrou o Matheus Gonçalves, também já está pedindo um pouco de passagem. É um garoto, mas é um garoto muito jovem, muito promissor e muito bom. Quando ele não era utilizado, ele estava sendo utilizado lá no Sub-20 pelo Felipe Luiz, quando ele era treinador do Sub-20. Então assim, o Flamengo começa a ganhar uma coisinha ou outra. Não sei se o Luiz Araújo vai demorar muito para voltar ou não, mas acho que em breve ou daqui a pouco deve voltar. É mais um jogador que vai voltar do departamento médico. Seria bom se voltasse todo mundo, né? Mas não vai ser possível. Mas enfim, é isso. O Flamengo constrói um placar bom, 1-0. Eu não acho uma vantagem ruim, é uma pequena vantagem, mas é vantagem. Podia ter sido muito mais se não fosse o Corinthians. Embora o Corinthians hoje fez um jogo, acho que abaixo, mas visto que o próximo jogo vai ser na casa deles, eu acho que o Corinthians tem tudo aí para tentar a classificação. Eu não acho isso impossível, até porque o futebol tem disso, né? Mas enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar like, que é muito importante. Dá a opinião aqui de vocês, não sei se vocês concordam com alguma coisa que eu disse ou não. Fala se o Flamengo vai passar, fala se o Corinthians vai passar, se o Flamengo vai ganhar lá no jogo de volta, ou o Corinthians. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui, que a gente faz uma resenha. Como eu falei, não esqueçam de me seguir, que é importante, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, vou ficando por aqui. Uma boa noite, galera.